Gente, boa tarde. É muito bom ter vocês aqui novamente para a nossa terceira aula, né? Nossa terceira aula do curso, que conta com a participação nesse curso, né? Já contribuiu com outro curso, mas nesse curso do embaixador aposentado José Ingrid Alves. O objetivo do nosso encontro hoje aqui é pensar um pouco do campo e das negociações que ocorreram na Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Tolerância, que é o tema desse curso, né? Os 20 anos da Conferência de Durban, e entender um pouco essas nuances, os desafios, o que estava colocado naquele momento como temas centrais, atores e atrizes que se mobilizavam nessa discussão. Para isso, a gente tem uma presença muito significativa de alguém que contribuiu diretamente com esse campo, naquele contexto, que é o embaixador Lingrid, que vai nos auxiliar em toda essa proposição. Eu quero mais uma vez agradecer, fazer uma apresentação formal. O embaixador Lingrid é diplomata de carreira. Entre as muitas contribuições, né, foi um dos idealizadores e o primeiro diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né, nos anos 90, e tem uma contribuição muito significativa em todo aquele ciclo que nós já estudamos com muita ênfase, nesse ciclo que a gente chama de ciclo social, né, das Nações Unidas da década de 90 do século passado, no qual estão realizadas uma série de conferências que são muito significativas para todos e para todas nós, entre elas a Conferência Mundial de Combate ao Racismo. Além de tudo, o embaixador Lingrid tem uma incidência muito significativa na pauta racial, tendo sido membro do Comitê de Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas por mais de 15 anos, ainda hoje é membro assessor do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, foi secretário executivo do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, uma larga escala nessa temática do campo dos direitos humanos e também no campo das discussões ligadas à discriminação racial. E tem uma questão que eu acho que é muito importante para todos e para todas nós, que parte dele, né, a ideia original da realização da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo no marco de proposição nas Nações Unidas. Então, muito se a gente tem a realização dessa conferência deve-se ao embaixador Lingrid Alves. E eu falei isso para a Edna Roland, quando ela esteve conosco abrindo essa iniciativa, esse curso, que é muito bom poder ter entre nós atores e atrizes que foram centrais para a realização dessa conferência, né? O senhor no processo de proposição da conferência, em toda a atuação em Durban diretamente, pós-Durban, né, nesse temário, e Edna Roland também como relatora geral da conferência. Então, sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Esse encontro, né, essas discussões estão sendo gravadas, então a gente vai disponibilizar para o conjunto amplo da sociedade brasileira que queira se aprofundar sobre esses conteúdos, né, pelo YouTube. Muito obrigado, embaixador. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É um grande prazer estar falando mais uma vez para pessoas ligadas ao UFRJ sobre a sua orientação, quer dizer, sobre a orientação do Richard Martins. Eu quero, antes de tudo, marcar, além de meu agradecimento pelo convite de participar desse curso sobre Durban mais 20, eu quero ressaltar o meu apreço, minha admiração pela UFRJ por ser a primeira instituição acadêmica a fazer uma celebração importantíssima da Conferência contra a Discriminação Racial de 2001, que vai fazer 20 anos no ano que vem. Então, tenho todas as razões possíveis para estar contente aqui com vocês. Um fato
que eu até estava conversando a respeito com o Richard antes da gente entrar no ar formalmente, se não ia soar meio esquisito eu falar muito, digamos, da minha atuação, porque me sinto constrangido. Não é o meu objetivo fazer minha autolouvação, não é nada disso. Agora, por outro lado, não posso deixar de assinalar, para poder avaliar adequadamente a conferência, alguns pontos que estavam presentes no cenário internacional e que me levaram, nacional e internacional, e que me levaram a tomar essa iniciativa, e aí por isso eu explico a vocês como. Nas Nações Unidas, logo depois da sua Constituição Formal, em 1945, um dos primeiros órgãos criados era a Comissão de Direitos Humanos, que foi a entidade que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948. A Comissão dos Direitos Humanos, que depois foi modificada, hoje se chama Conselho dos Direitos Humanos, a comissão, quando foi estabelecida pelas Nações Unidas na década de 40, tinha a ideia de ter como órgão subsidiário a ela, ou órgãos subsidiários a ela, duas subcomissões de peritos. Qual é a diferença? Eu explico. O Conselho atual, como era antes a Comissão para Direitos Humanos, o Conselho é composto, e era a comissão composta por estados, que são eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A ideia de ter um ou dois órgãos compostos por peritos também eleitos, mas aí eleitos pela própria comissão, entre candidatos apresentados pelos estados membros da comissão, era ter um tipo de avaliação menos politizada, mais baseada nas convicções de cada um, com base na experiência de cada perito. A diferença fundamental entre um órgão de peritos e o órgão dos estados é que no órgão de peritos, quando eu fui membro de pelo menos 3, que eu estou me lembrando, quando a gente senta lá, tem na frente o nome da gente. Quando a gente está representando o país, está escrito Brasil. A diferença é substantiva. Quer dizer, é claro que, a não ser que você seja representante seja oriundo de um país, digamos, ditatorial, que não te dê liberdade nenhuma, você está falando em seu próprio nome. Daí eu dizer que foi uma certa ousadia da minha parte propor essa conferência. Eu disse que a ideia era ter duas subcomissões de peritos, mas na prática acabou havendo uma só, que tinha um nome longuíssimo, que era Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e Proteção de Minorias. Isso porque a ideia original era ter uma subcomissão de peritos só para tratar da discriminação e a outra para tratar dos direitos de minorias. As duas foram fundidas num só órgão e eu fui membro dessa subcomissão, eleito em 1994, tive um mandato de 4 anos. Muito bem. Em 1994, eu fui para a minha primeira reunião na ONU como perito, não como diplomata. Antes eu já tinha ido a muita coisa, mas como diplomata. Em 94, eu fui como perito, mas eu tinha já na cabeça uma preocupação importante e que se relaciona com esse curso.
É que eu, antes, no Brasil, tinha sido chefe do Departamento de Direitos Humanos, fui o primeiro chefe desse departamento. Na qualidade de chefe do departamento, eu trabalhei em diversos órgãos brasileiros. Eu fui membro de um órgão, inclusive, lembrado pela Edna Roland, para vocês, já na palestra dela de 15 dias atrás, que era o tal do Grupo Interministerial para a Promoção da Igualdade Racial, chefiado, na época, pelo professor Hélio Santos. Portanto, eu tinha já uma experiência, digamos, de não só convicção, mas de atuação também contra o racismo. Estou contando isso tudo para chegar agora ao que seria o início realmente da minha exposição. Para fazer essa exposição, que é sobre as negociações que levaram à conferência, depois as negociações que se realizaram durante a conferência, como isso ocorreu há quase 20 anos, eu fui obrigado a reler um texto que eu mesmo escrevi, que eu tenho a impressão que alguns de vocês podem ter lido, que é um texto exatamente sobre a Conferência de Durban, que eu redigi em 2002. Foi publicado em diversas publicações, e inclusive num livro meu chamado Os Direitos Humanos na Pós-Modernidade. Esse texto que eu acabei de mencionar, escrito há 18 anos atrás, traz uma epígrafe que eu escolhi na época e que eu acho que até hoje é muito significativa para tudo, inclusive como mensagem para o curso que vocês estão seguindo. A epígrafe é de um pensador espanhol que não é nem de esquerda, não é progressista, é um grande pensador, um filósofo, mas ele tem uma frase num livro extraordinário que era sobre o pensamento de Dom Quixote, em que ele diz: eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo a ela, não me salvo a mim mesmo. Eu acho, se for necessário, eu repito. A epígrafe dizia: eu sou eu e minha circunstância. Eu não sou eu só. Eu não existo fora da minha realidade. A realidade é fundamental. Se eu não ajudar a mudar essa realidade, eu não vou mudar a mim mesmo. Esse é um elemento que eu considero fundamental e talvez vocês já possam intuir o que eu quero dizer com isso no final de tudo. Na época, eu usei essa frase por uma razão muito especial. É que a Conferência de Durban ficou meio, primeiro, obnubilada, meio esquecida, em função de um acontecimento extraordinário e trágico, que foram os atentados terroristas em Nova York e em Washington, 3 dias depois do encerramento da conferência. Isso foi um evento que abalou o mundo, modificou a maneira de pensar no mundo. E como na própria conferência tinha havido muita discussão entre os árabes presentes e os grupos provindos de Israel, que estavam lá basicamente para defender as posições israelenses, achava-se que aquele ataque terrorista iria praticamente anular qualquer efeito da conferência. E eu achava, talvez por otimismo, talvez porque eu tinha sido participante desde o início da conferência, eu achava que a conferência era muito importante de qualquer maneira e que os atentados em Nova York
não tinham nada a ver com a conferência, eles atrapalhavam a divulgação do evento, mas não tinham nenhuma possibilidade, não deveriam ter nenhuma possibilidade de fazer esquecer as conquistas da conferência. Daí eu dizer que o nome do meu artigo era A Conferência de Durban e as Responsabilidades de Todos. E o que eu queria dizer com essa frase do Ortega y Gasset, o escritor espanhol, era que a conferência era o resultado das circunstâncias. Portanto, tinha os defeitos da época, mas tinha também as virtudes postuladas pelos que queriam melhorar a situação do mundo em matéria de racismo, ou de antirracismo, na verdade. Muito bem. E aí eu começo a explicar um pouquinho do passado, não porque eu queira falar de história só, nem porque eu queira falar do meu artigo, mas eu queria apenas assinalar alguns pontos que são importantes para as pessoas entenderem por que essa conferência foi, de início, conturbada e depois tentaram fazer com que ela fosse esquecida, mas, na prática, isso não ocorreu. Não ocorreu porque havia e continua a haver a ideia de aprimorar as circunstâncias em que as pessoas vivem. Então, a primeira pergunta que eu faria, e vou responder para vocês, é por que essa conferência, que foi a terceira conferência sobre discriminação racial, ou contra a discriminação racial, me parece mais positiva do que as duas primeiras. Por que as duas primeiras conferências foram, na prática, ignoradas ou esquecidas? Ninguém mais se lembra delas. A verdade é essa. As razões são várias. A primeira conferência sobre racismo, contra o racismo e a discriminação racial, é de 1978. A segunda, de 1983. Claro, ambas são grandes conferências da ONU, das Nações Unidas. Mas elas ocorreram nesses 2 anos mencionados, 1978 e 1983, em plena Guerra Fria, sobretudo a de 78. Mas 83 ainda era um período de Guerra Fria. E mais do que isso, o que eu quero dizer com isso? Na Guerra Fria, havia a sensação quase que generalizada de que a ONU não tinha condições de resolver nada, porque, no fundo, o mundo estava dividido entre as duas grandes potências, as duas superpotências da época, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, e havia 2 campos absolutamente antípodas, que era o campo chamado capitalista ocidental e o campo socialista, que era basicamente em torno da União Soviética, mas que levava consigo grande parte do mundo em desenvolvimento, que na época era chamado de Terceiro Mundo. Então, as iniciativas multilaterais eram todas, digamos, vistas como algo de segunda importância, que não era para ser levado tão a sério, era algo que sobrava e tal, mas não era algo tão vital. Mas o dado mais importante de todos, que fez essas conferências acabarem hoje esquecidas, é que, na época, existia ainda o sistema do apartheid constitucional na África do Sul. E o sistema da África do Sul é muito diferente de tudo que a voz comum popular diz por aqui. Eu estive lá, eu vi o que foi aquilo. A pessoa não branca europeia, ou de origem europeia, não era sequer
considerado cidadão da África do Sul, por lei. Não é uma cidadania de segunda classe. Não, eles não eram cidadãos. Eles eram estrangeiros dentro da própria terra. E esse sistema, que era muito influente na parte sul da África, porque a África do Sul era muito rica, ela era exportada também para Namíbia, hoje se chama Namíbia, antes era o sudoeste africano, e a África do Sul colonizou aquela região fronteiriça com a África do Sul, no Atlântico, mas impondo o sistema do apartheid. Então, quando se falava em racismo, quando se falava em discriminação racial, havia a tendência internacional e em todos os lugares de achar que as pessoas estavam falando era do apartheid. Era um problema da África do Sul. Houve no passado, também tinha havido nos Estados Unidos as famosas leis Jim Crow, mas elas já tinham sido abolidas quando ocorreram essas duas primeiras conferências sobre o racismo. Então, o grande, digamos, a expressão que eu costumo usar é uma expressão que vem da medicina, é o chamado, o apartheid funcionava como o chamado abscesso de fixação. Quem não conhece a expressão, isso basicamente vem de uma prática médica, creio que antiga, pela qual se formava artificialmente uma espécie de tumor na pessoa para que os demais tumores perdessem seu vigor e tudo afluísse para esse tumor artificial que tinha sido criado pelos médicos. Esse era o abscesso de fixação. Então, o apartheid da África do Sul era o foco absoluto que tomava todas as atenções. Isso foi sendo modificado aos poucos. E aí eu vou dar um corte para não ter que ficar falando sobre história o tempo todo e vou chegar a 1994, que foi o tal ano em que eu, pela primeira vez, fui participar da subcomissão. Na subcomissão, nós éramos 26 pessoas de 26 nacionalidades e culturas diferentes. Eu tomei a liberdade de sondar, fora do plenário, com os colegas, o que eles achavam da gente propor uma conferência proposta pela subcomissão para tratar do racismo. E eu dizia isso levando em conta aspectos positivos da situação naquela época e aspectos negativos também. Os aspectos positivos que eu levei em consideração primeiro, é que já não havia mais Guerra Fria, em 1994. Aquele era um período digamos, de otimismo em geral no mundo. Claro que muitos problemas perduravam, todos sabiam que havia até um excesso de triunfalismo entre os países desenvolvidos, dizendo que a liberdade, a democracia era o caminho imprescindível para o qual todos se encaminhariam. Isso, mas junto com isso tinha também a ideia da liberdade de mercado. No fundo, era a imposição do capitalismo que vinha na onda da chamada globalização. Mas o importante era esse aspecto, digamos, positivo. Havia uma sensação positiva com relação à realidade no mundo e se achava, de novo, que o multilateralismo que havia inspirado a criação da ONU logo depois da Segunda Guerra Mundial estava, de novo, em voga e com força no fim dessa Guerra Fria. Dois pontos positivos reforçavam essa ideia. Dois pontos relacionados às Nações Unidas. Um deles foi a independência da Namíbia, que ocorreu em 1990,
Mas a independência da Namíbia, qualquer historiador poderá comprovar isso, foi quase que obra das Nações Unidas. Através da campanha que ela fez contra o apartheid, contra o colonialismo, ela conseguiu insistir tanto na necessidade de a Namíbia, que era o nome negro da região, que se chamava oficialmente Sudoeste Africano, para a África do Sul, a ONU insistiu tanto na necessidade de independência e fim do apartheid que isso acabou dando resultado. Não vou entrar em pormenores, mas isso ocorreu e, sem dúvida, o papel das Nações Unidas para essa independência foi fundamental. Junto com esse papel da independência da Namíbia, há outro, que hoje em dia ninguém mais teria dúvidas, que foi o papel que a ONU teve na libertação de Nelson Mandela e no próprio fim do apartheid como sistema constitucional da África do Sul. Isso foi considerado uma vitória das Nações Unidas e uma prova de que o multilateralismo podia também funcionar conforme a evolução das circunstâncias. Nessa mesma época, havia uma sensação positiva ou neutra, não vou dizer que seja propriamente positiva, hoje em dia eu acho que era, mas uma sensação de que determinados temas não podiam ser resolvidos apenas por um país, não havia possibilidade. Um desses temas era claramente a questão do meio ambiente, que ultrapassa qualquer fronteira. Você não consegue evitar que a poluição ambiental saia de um lado e chegue do outro. Você não pode estabelecer um muro que impeça o efeito das queimadas ou do aquecimento atmosférico. Então, isso foi o primeiro dos temas chamados temas globais que se afirmaram prioritariamente no âmbito multilateral. O segundo grande tema que se afirmou muito em função do fim do bloco socialista ou dos antigos países comunistas da Europa foi a valorização da ideia dos direitos humanos. Os direitos humanos ganharam enorme popularidade. Como resultado disso, a ONU começou a pensar em como, quando eu digo a ONU, é o conjunto de países reunidos nas Nações Unidas. Não existe uma coisa separada chamada ONU, independente dos países. Não, é o conjunto da comunidade internacional reunida. Ele que chegava a essas conclusões através de resoluções tomadas. Então, junto com a popularização dos temas globais e a ideia de que eles precisavam ser tratados pelo conjunto da comunidade internacional, se convocaram as primeiras duas grandes conferências da ONU na década de 90. A primeira, que foi no Rio de Janeiro, a Rio 92, a segunda foi a Conferência de Viena de 1993, eu tinha participado. Então, quando cheguei em 94 em Genebra para participar da subcomissão, eu tinha aquela ideia do êxito que foi Viena e a gente pensando que a gente poderia tentar fazer alguma coisa também na área do racismo. Como pontos negativos, havia na situação internacional, além da manutenção do racismo habitual que perdurou no Brasil, nos Estados Unidos, em quase todo o mundo, havia uns agravantes naquele momento, que eram basicamente as guerras provocadas pelas diferenças étnicas que ocorriam. Primeiro, porque começaram antes, nos países que tinham sido parte da antiga União Soviética. Mas o mais visível para a comunidade internacional era na
antiga Iugoslávia, que se esfacelou, e se esfacelou em função das etnias, que eles depois passaram a chamar de nacionalidades. Mas, na verdade, eles falavam a mesma língua, eles eram o mesmo povo, eles apenas tinham pequenas diferenças de origem religiosa. E o que ocorreu? Os políticos aproveitaram essas origens religiosas e estimularam o fanatismo religioso e fizeram guerras que destruíram a antiga Iugoslávia. Você pode hoje em dia pensar, não, mas foi ótimo, porque com isso a Croácia se tornou independente. Foi ótimo? Não sei. Talvez para os croatas que estão lá atualmente sejam, mas há sérvios que vivem dentro da Croácia ainda e que são sempre objeto de desconfiança, no mínimo, de parte da maioria. O mesmo, eu morei na Bósnia, que era o lugar onde a guerra mais teve incidentes pavorosos, onde se achava que estava havendo uma repetição do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Enfim, isso em nome do que seriam etnias. Daí, mas a ideia de etnia também já existia muito antes, porque o judeu não era sequer visualmente diferente da maioria alemã. Era uma questão, digamos, étnica, que ocorria, e, no entanto, foi o antissemitismo que, digamos, deu ênfase ao nazismo e que depois serviu como foco de muitas iniciativas internacionais contra o racismo, pensando tanto no antissemitismo, e aí também muito em função dos Estados Unidos e do fim do colonialismo e do apartheid na situação dos afrodescendentes. Muito bem, esse era o quadro, e foi aí que eu consegui vender a minha ideia aos colegas, e a proposta saiu por consenso de todos os 26 peritos da subcomissão, e eu tive a honra de redigir o projeto, que subiu da subcomissão em 1994, na primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos. Ela foi logo aprovada, subiu ainda para 2 outros órgãos, que era o Conselho Econômico e Social, e finalmente foi para a Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia, ela empacou. E aí empacou um pouco por diversas razões, de novo. Eu estou achando que eu não vou poder me falar tanto disso, porque o tempo está voando mais depressa do que eu imaginava. Mas você falou alguma coisa? Bom, Pode falar, pode contar isso, por favor. também não quero ser maçante. Muito bem. Eu acho importante assinalar que a proposta da conferência saiu da subcomissão em 94 e chegou à Assembleia Geral em 95, mas só foi aprovada em 97, para realização em 2001. Isso significa o quê? Na prática, ela perdeu um pouco o embalo que essa série de conferências da década de 90 estava propiciando. Porque houve, primeiro, a Rio 92, a Conferência de Viena de 93 sobre direitos humanos, a Conferência do Cairo de 1994, da qual também participou a Edna Roland. Ela lembrou disso na palestra para vocês. Em 95, houve 2 eventos congêneres, um dos quais quase esquecido, que é a Conferência de Copenhague, ou Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social, e a Conferência de Beijing, ou de Pequim, sobre a mulher. E em 96, houve ainda a Conferência de Istambul sobre os assentamentos humanos. Daí, o projeto original da subcomissão propor que a Conferência contra o Racismo e a Discriminação Racial
fosse em 97, só que ela não pôde ocorrer nesse período, ela só foi ocorrer em 2001. E o que emperrou as discussões sobre o assunto? Vários fatores, mas eu vou citar pelo menos 2 ou 3 que eu considero fundamentais. Primeiro, da parte dos ocidentais, houve uma reação complicada, porque até então era fácil dizer que o problema do meio ambiente é do terceiro mundo, a culpa é deles. O problema com os direitos humanos está mais concentrado no terceiro mundo ou nos ex-países comunistas do que no mundo desenvolvido. Com relação a racismo, a questão é diferente, porque a origem está lá no Ocidente, ou pelo menos a origem desse racismo que nós conhecemos no Brasil e em muitos lugares do mundo. O racismo, digamos, por cor ou fenótipo ou coisa parecida. E isso fez com que os ocidentais perdessem já o entusiasmo pela ideia. Segundo, houve também uma mudança que complicou a situação. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu faço questão de mencionar, porque ele é complicado desde 97, no âmbito da Assembleia Geral. É que o grupo africano, de início, pouco entusiasmado com a conferência, aos poucos se entusiasmou porque sentiu que a conferência podia ser um momento de fazer cobranças econômicas do primeiro mundo, do mundo desenvolvido. E aí, obviamente, isso acirrou a oposição dos ocidentais. Ainda não se falava em reparações num sentido claro. E essa ideia de reparações nunca ficou esclarecida e nem está até hoje, que eu saiba. Posso dizer a vocês que na preparação para a conferência, eu mesmo participei, aí mais como ouvinte, convidado que fui, em conferências ocorridas nos Estados Unidos, porque na época eu era cônsul em São Francisco, e eu fui a vários eventos acadêmicos preparatórios da conferência, convidado para ouvir, às vezes eu opinava e tal. E eu me lembro que havia uma divisão no próprio movimento negro americano. Alguns achavam que reparações significavam ações afirmativas, e, sobretudo, cotas, como os Estados Unidos adotavam. Outros já falavam em compensações financeiras individuais. Isso nunca ficou esclarecido e houve essa divisão que eu acho que perdura até hoje. Não sei, francamente, como isso está evoluindo. Muito bem. Então, o que eu posso dizer é que, apesar das dificuldades e em função das necessidades, agravamentos de guerras, um fator que já vinha se agravando foi a emergência do fundamentalismo religioso de diversos tipos, mas, sobretudo, o mais visível no mundo muçulmano. Enfim, esses assuntos todos permitiram, finalmente, que a conferência se realizasse. E a realização, como vocês sabem, ocorreu durante vários dias, de 31 de agosto de 2001. Em teoria, era para terminar no dia 7, data nacional do Brasil, 7 de setembro. Só terminou no dia seguinte, no dia 8 de setembro, porque não havia consenso ainda no dia 7 para aprovação dos documentos finais. Eu faço questão de assinalar que, embora eu tenha feito a descrição da área internacional, eu nunca estive totalmente sem sintonia com o Brasil. Eu estava vendo também como a situação aqui evoluiria, via que desde, como eu contei a vocês, eu até fiz parte do tal grupo interministerial
criado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acompanhei os primeiros trabalhos da Fundação Palmares, eu sempre dei força, junto com Hélio Santos. Ele era o diretor, o presidente do grupo, mas ele, sobretudo, e eu apoiando. Mas aí eu como diplomata, inclusive, porque eu estava lá nesses grupos representando o Itamaraty. A ideia de ações afirmativas que podiam ser... Ainda não estava definido como seriam implementadas, mas já se falava em cotas por causa da experiência americana. Muito bem. A conferência, então, ocorreu nesse período de 31 de agosto na prática, 8 de setembro, exatamente. A Conferência de Durban foi um mega evento, como todas essas conferências são. A Edna Roland já explicou para vocês, em pormenor, como essas conferências são preparadas. Elas levam 2 anos de preparação ou mais. Envolvem conferências regionais, conferências nacionais, envolvem mobilização. Elas são, sobretudo, um fenômeno ou como é que se diz? Um estopim de mobilização das pessoas em torno dos temas. Isso ocorreu com a Rio 92. Desde então, o meio ambiente é um assunto número 1 na agenda internacional e na agenda nacional em todos os lugares. É um tema que ninguém pode deixar de lado. Então, essa mobilização é fantástica. A mobilização seguinte foi dos direitos humanos em geral, que também incluía a luta antirracista. Mas eram os direitos humanos em geral que, na época, passaram a ser vistos no mundo inteiro quase que como a última utopia que sobrou, a última utopia secular que havia sobrado depois do fim do chamado socialismo real, depois da autodissolução da União Soviética, e por aí vai. A questão de população ganhou uma ênfase extraordinária, sobretudo por causa dos direitos reprodutivos e a saúde da mulher, que foram focos importantes nessa reunião. Isso se repetiu em Pequim, isso se repetiu cada vez dando mais confusão em Istambul, na Conferência sobre Assentamentos Humanos. Então, houve conquistas nas conferências que todas têm um papel muito importante, porque foram praticamente todas tiveram seus documentos aprovados sem voto, por consenso, mas toda essa evolução foi prosseguindo até a reunião de Durban, a Conferência de Durban em 2001, e aí de uma maneira muito complicada. Eu digo que era um mega evento, porque só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, a conferência contou com 2.300 delegados de 165 estados. Havia 3.000 ONGs participando no Fórum Paralelo. Ao lado do local da conferência, havia um outro local que era o espaço da sociedade civil, das ONGs, com 8.000 pessoas reunidas. Só de jornalistas havia 1.100. Portanto, em condições normais, essa conferência era volto a dizer, um mega evento, que era para ter uma repercussão monumental. Teve alguma, mas não chegou ao nível que se desejava por 2 razões principais. Primeiro, porque, em função de assuntos que pouco tinham a ver com racismo no sentido habitual do termo, que era a questão da Palestina
e da briga entre árabes e israelenses. Claro que há racismo nessa história, claro que há a questão, claro que é uma questão importantíssima. O problema foi transportarem essa questão essencialmente política para um foro que seria essencialmente social para tratar do racismo e da antidiscriminação racial. Esse foi o maior problema. O segundo foi o abandono, consequência do primeiro, da conferência por Israel e pelos Estados Unidos. Com o tipo de força, não só econômica, militar e de todos os tipos que esses dois países têm, especialmente os Estados Unidos, vocês podem imaginar que isso já arrefeceu muito, digamos, o interesse do resto do mundo pela conferência. Mas o grande complicador, na prática, foi o ataque terrorista ao World Trade Center em Nova York. Destruiu. Foi o maior ataque terrorista visível que todo mundo assistiu pela televisão, chocado, parecendo que estava vendo um filme de science fiction. Uma coisa pavorosa que chocou o mundo de tal maneira que a conferência ficou esquecida. Ela não se tornou obsoleta, nem totalmente esquecida, graças, no Brasil, ao movimento negro. Nos Estados Unidos, também ao movimento negro. Na área internacional, muito graças ao CERD, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que é também um dos órgãos que eu fiz parte e que monitora a aplicação da Convenção Internacional sobre a Eliminação da Discriminação Racial, que é de 1965. Mas o CERD não deixou que o assunto fosse esquecido internacionalmente, porque cobrava de cada Estado que aparecesse para defender seus relatórios e suas atitudes, cobrava dos Estados a implementação do acordado em Durban. Enfim, esses são os dados mais essenciais que eu havia anotado para mencionar a vocês. Eu, obviamente, não poderia e cheguei a anotar algumas coisas para mencionar, para não deixar de citar de alguma maneira aqui. Eu não vou entrar em pormenores, porque, primeiro, a Edna Roland já descreveu bastante bem e competentemente, como sempre, as conquistas, os avanços que os documentos de Durban propiciaram. Menciono, como ela, recordo apenas o que ela lembrou sobre até a denominação afrodescendente, que partiu dela, do Brasil, foi incorporada, essa expressão foi incorporada na linguagem oficial da ONU e em todos os documentos, e pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. O grupo de africanos e afrodescendentes é o primeiro grupo que a Declaração de Durban ressalta entre as vítimas do racismo e da discriminação racial no mundo contemporâneo, inclusive. Em segundo lugar, vem aí um dado interessante. Em segundo lugar, o segundo grupo é o grupo dos povos indígenas. E eu estou assinalando bem a palavra povos, porque foi uma conquista extraordinária usar a palavra povos. Até então, os indígenas eram vistos como indivíduos. No máximo, o Brasil tinha uma saída que era prática, que se referia aos direitos do índio ou à questão indígena. Mas nunca houve uma discussão no Brasil muito séria sobre o que era povo, o que era um povo, porque se achava dogmaticamente
do ponto de vista jurídico, que o povo era só o povo brasileiro. Ora, hoje em dia está mais do que comprovado que o povo brasileiro é composto de vários povos, inclusive, obviamente, dos indígenas, que isso não os impede, nem impede a nenhum outro grupo de ser também, ou sobretudo, brasileiro. Mas, na época, isso era uma inovação. Outros pontos que eu assinalaria ainda é que praticamente todas as posturas, interpretações e postulações do movimento brasileiro antirracista hoje já estão consubstanciadas nos documentos finais de Durban. Até a ideia do racismo estrutural, que hoje em dia as pessoas estão falando mais. Mas, se vocês olharem com atenção, deixa eu ver aqui um minutinho, o parágrafo a que eu queria me referir, eu tenho a impressão que é o parágrafo... Está aqui. Olha, agora não vou... está aqui, parágrafo 13 da declaração. Ali está dito claramente que o racismo é quase que é decorrência, ou pior, uma continuidade do colonialismo e da escravidão. Há uma condenação firme ao tráfico de escravos, ao sistema escravista, e aí há um fato que eu tenho que também mencionar, porque até quem me chamou a atenção depois da conferência foi um professor de universidade carioca, o Jacques Dadeschi, que talvez você conheça, professor da Universidade Cândido Mendes. Ele me perguntou por que não se fala da escravidão pelos árabes, que durou 13 séculos. Bom, aí foi um motivo político, certamente. Como havia essa briga enorme entre Israel e os árabes, estavam do lado dos, digamos, oprimidos, das vítimas, preferiram possivelmente não tocar nesse assunto. Mas é uma omissão que quase choca, porque todos nós falamos o tempo todo, nos 500 anos de escravidão portuguesa, imposta por Portugal, pela Espanha, e ninguém menciona os 13 séculos de escravidão pelos árabes, com um tráfico e um tráfego tão bárbaro quanto o transatlântico, porque era através do Saara, no sentido sul-norte, a pé, e morria a maior parte das pessoas que eram levadas. Além de tudo, eles chegavam no norte da África e eram embarcados novamente em portos de Argel e dos portos do Mediterrâneo em direção à Arábia. Hoje, Arábia Saudita, Emirados Árabes, aquela região toda que nós chamamos Golfo Pérsico. Isso foi uma falha, sem dúvida, substantiva da conferência, mas uma falha proposital. Não digo isso porque eu acho que as pessoas que militam têm que estar conscientes do que é positivo e também do que foi mal feito. Então, eu não omito esses fatos porque eu acho isso importante. O importante é o conjunto de vitórias que se conseguiram para os antirracistas e que servem de referência internacional até hoje à sua luta interna, regional e internacional. Menciono apenas en passant um aspecto que eu sempre marco, que é uma característica dos documentos atuais na área internacional. Isso é decorrência do uso excessivo da internet. Os documentos ficam enormes. Então, é difícil a gente conseguir
saber o que é mais importante. Para vocês terem uma ideia, a declaração. Eu estou aqui à procura também da onde eu anotei os dados. Mas a declaração de Durban, só a declaração tem... Onde é que eu botei isso? A declaração eu sei que tem 122 parágrafos depois do preâmbulo. Isso é uma declaração. Depois é que começa o programa de ação, que tem mais de 400 parágrafos. Ou seja, quem consegue ter na cabeça isso tudo? E aí é um problema que eu vejo com toda a área de direitos humanos, ou praticamente com toda a área internacional, mas a área que eu conheço melhor é a área de direitos humanos, é que, diante da frustração das pessoas, ao verem que os direitos não estão sendo implementados, acabam querendo detalhar demais o que precisa ser feito. O resultado é que são criados textos que ninguém mais lê. Ninguém mais lê. É dificílimo você encontrar uma pessoa que leia do início ao fim a declaração e o programa de ação de Durban. Isso foi um ponto que a Edna não chegou a mencionar claramente aí, mas aí que eu quero dizer, não, o UFRJ, nessa palestra de 15 dias atrás, mas que eu já vi que a própria Edna já mencionou em outras ocasiões, é a pequena divulgação desses documentos. No Brasil, eu só conheço, e só achei na internet, uma versão em português inteira, publicada pelo Senado brasileiro, na época da conferência, pouco depois. E essa versão, para o português, tem diversos erros de efeito não só, digamos, estilístico, mas substantivos. Por exemplo, se referir às dificuldades particulares que os países desenvolvidos têm. Não, as dificuldades particulares são dos países em desenvolvimento, developing countries, não developed countries. Coisas desse tipo. Parecem bobas, mas mudam a substância do que se quer dizer. Então, isso, a questão da precisão das palavras é muito importante. Uma delas é a questão da qualificação da escravidão como crime contra a humanidade. Ela foi aceita no documento de uma maneira muito especial. Ela diz claramente, deixa eu ver se eu acho aqui, mas diz claramente, eu me lembro bastante. Está aqui. No parágrafo 13, ela diz que o colonialismo e a escravidão são declarados como crimes contra a humanidade. E sempre deveriam ter sido assim, sempre deveriam ter sido crime contra a humanidade. E se encontram entre as maiores manifestações e fontes de racismo e discriminação racial até hoje. Agora, como é que você pode hoje definir o que era um crime nos séculos passados? Na época, aquilo era horrível, mas era legal. É um horror. O problema é esse. E era um horror que existia no mundo árabe, na Ásia, em todos os lugares. Então, sejamos corretos. Hoje, se alguém praticar um sistema escravista, ainda que seja só dentro de uma fazenda, isso é um crime pavoroso, que não pode ser aceito. É uma forma contemporânea de escravidão horrorosa que tem que ser punida, e que eu saiba, existe inspeção, não sei até que ponto funciona, mas existe no Brasil. Eu vou agora dar um pulo aqui nas minhas anotações, só para chegar à parte conclusiva, que eu acho importante com vocês.
De um modo geral, todas as tendências que já se vinham agravando no período entre 94 e 2001, sejam elas internacionais, sejam elas nacionais, pioraram. Pioraram terrivelmente. Aí é algo que ninguém ainda soube explicar direito. Por que que a democracia falhou? Por que que a ideia dos direitos humanos falhou? Olha, sobre os direitos humanos, eu tenho um livro escrito que se chama Preciso Salvar os Direitos Humanos. Não vou entrar em pormenor. Também não sou o único especialista a dizer isso, mas a democracia falhou por diversos motivos. Um deles, sem dúvida, foi a confusão criada ideologicamente entre liberdades reais e liberdade de mercado. Porque, ao você determinar que as pessoas todas são iguais e têm direito a condições de igualdade, o Estado tem que atuar. Daí a ideia de políticas públicas em favor de determinados grupos, em favor de minorias e etc. Quando você confunde esse tipo de liberdade com a liberdade absoluta do que seria a liberdade democrática, liberal, isso você tá permitindo a criação de monopólios, você está permitindo a exploração do trabalhador, você está permitindo a destruição de conquistas sociais importantes, coisa que vem ocorrendo no nosso país a olhos vistos. Ainda não terminou, espero que não termine nunca, como também esse problema que ocorre na área social, ocorre na área socioeconômica, que eu quero dizer, vai se refletir também na cultura. E aí, o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos no mundo, o Brasil é apenas um reflexo disso. Nós vemos no mundo a afirmação, primeiro, da extrema-direita, como o verdadeiro espírito da época. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo que namora o nazismo. Ao se namorar o nazismo, se namora o racismo. O que está ocorrendo é algo terrível de ameaças à situação dos direitos no mundo inteiro e aqui no Brasil, terrivelmente agravados desde 2018, através de eleições democráticas. Quer dizer, uma das tendências típicas dessa época é a utilização de instrumentos democráticos para estabelecer o arbítrio. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, olha, para ficar dentro do tema, como é possível hoje nós termos na presidência de uma fundação criada para estimular a valorização da contribuição negra na formação do Brasil, a ter uma pessoa que é contra a consciência negra, que é a favor da escravidão brasileira que ocorreu no Brasil, que diz que não existe racismo no Brasil. E essa frase é o cúmulo dos cúmulos. Quer dizer, hoje em dia, se dizer, pela boca das maiores autoridades da República, que não existe racismo no país, é tentar restabelecer o famoso e, hoje em dia, abominado mito da democracia racial brasileira, que já foi comprovado ser um mito, que apenas ajuda a manter a discriminação existente. Então, eu estou contando isso tudo para, finalmente, eu acho que eu posso já começar a encerrar com duas advertências. A primeira é a seguinte: na esfera internacional,
houve, até 2018, eu vi claramente, na ONU, porque eu estava ainda como membro do CERD, do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que havia um certo entusiasmo com a ideia de fazer uma nova conferência sobre o mesmo tema. E eu dizia para os colegas, olha, o momento é inoportuno, porque mexer nesse assunto, achando que vai conseguir, na área multilateral, alguma grande nova conquista, é uma ilusão. Quem vai para essa conferência de muitos países será contra o que já se conseguiu. Eles vão tentar retroceder em muita coisa. Isso que eu usei como advertência de início soava feio, politicamente incorreto. Os colegas me diziam, olha, isso aí você tá contra o que diz o grupo. Olha, eu estou dando a minha opinião franca. E aí agora eu volto à situação interna do Brasil. No Brasil já se pensou em 2018, ou 2000, se falava no fim do Ministério dos Direitos Humanos. Decidiram mantê-lo, com outro nome. Mas não é só ter outro nome, e nem estar num conjunto que envolve família e mulher. O problema é que as iniciativas, grande parte delas, não sei se todas, eu estou falando das mais chocantes, são contra a ideia dos direitos humanos. São todos os avanços, contra os avanços que o Brasil conseguiu, né, internamente e que o mundo conseguiu na esfera internacional. Então, quer dizer, a culpa não é só do Ministério, nem da ministra, mas tem um grupo ideológico que é muito importante, que, infelizmente, envolve a minha antiga instituição, da qual sou aposentado, e da qual eu gostava muito, e que, enfim, faz coisas que eu não aprovo. Agora, a militância antirracista, o que eu quero dizer, sobretudo, são 2 recados. Primeiro é que levem em consideração as ameaças que estão vindo por aí. Nós temos pelo menos 3 leis muito importantes que foram adotadas por impulsão ou talvez até por trabalho, muitas vezes, de redação, mas não sei exatamente como foi, porque eu não participei disso, mas são 3 leis muito importantes que podem estar em risco. Uma delas é a que construiu o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, tá? Agora com 20 anos. Não sei em que pé está a aplicação dessa lei ou se existe alguma ameaça com relação a essa. A Lei 12.711 de 2012, que institui as cotas nas universidades. Olha, eu, como ex-membro do CERD, do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, sou o primeiro a lembrar, as cotas são previstas na Convenção de 1965 para serem temporárias, mas temporárias num período suficiente para que a situação se resolva, que pelo menos os piores aspectos da desigualdade sejam superados. Os 10 anos decorridos dessa lei, e mais na esfera estadual e municipal, em certos casos, mostram que essa lei foi importantíssima para a constituição de uma respeitável classe média negra brasileira. E isso não pode parar agora, senão o pouco que se conseguiu desmancha. Então, fiquem alertas para não deixar que essa lei seja revogada. Terceiro, as cotas com relação a concursos públicos, que envolveu, inclusive, o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, a Lei 12.990 de 2014. Então, são 3
instrumentos legais preciosos que não podem ser abandonados. Fiquem de olho, todos vocês, como eu, onde eu puder. Sou aposentado, além de tudo, confinado em minha casa, casa de minha filha atualmente. Finalmente, quero lembrar o seguinte: o que nós precisamos hoje em dia é enfrentar democraticamente a extrema-direita. Não acho que a democracia por si só seja a panaceia que vai resolver os problemas que grupos minoritários enfrentam, que determinados grupos, como, digamos, a maioria negra brasileira, enfrenta. Mas a democracia é essencial para que se possa fazer o que estamos fazendo agora, conversar francamente sobre os problemas e sobre a possibilidade de resolvê-los. E isso exige alianças, não a intolerância com qualquer opinião que seja meio dissonante, como eu já citei até meu caso aqui, quando eu falei o momento é inoportuno para uma nova conferência, fui encarado mal, mas eu espero que vocês que estão me ouvindo saibam qual é a minha posição. Eu não quero que nada volte atrás. Eu quero que a gente consiga ter meios para prosseguir num sentido positivo contra o racismo. Era isso que eu queria dizer a vocês. Embaixador, muito obrigado. O senhor sempre trazendo considerações extremamente relevantes para todos e para todas nós. Eu vou